Amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a este canal, a mais um vídeo, onde aqui neste canal você pode ter certeza, Deus tem uma mensagem para você. Eu gostaria de comentar, na verdade fazer um breve comentário sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em reforçar, que os estados e municípios eles têm autonomia para poder barrar os cultos religiosos, seja de que religião for, concernente a esse momento de pandemia, momento esse de pandemia onde muita coisa tem acontecido na vida de muitos, e também no mundo político. Na realidade eu queria trazer dois pontos. Um breve comentário referente ao que a Constituição diz sobre isso e também qual efeito isso pode trazer na vida do povo de Deus, do povo evangélico, em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A realidade é que eu gostaria primeiramente de falar o que a Constituição fala sobre isso. E a posterior nós iremos falar um pouco sobre o que realmente a palavra de Deus nos espera, nos alcança em relação a isso. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 6º, se você quiser também acompanhar, você pode abrir a sua Constituição, ela diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, a Constituição, ela, quando fala acerca da liberdade de crença, da liberdade religiosa, da liberdade de culto, quando a Constituição fala, ela não está se referindo a uma religião especificamente, mas sim a todas as religiões. Então, quando a Constituição diz que é inviolável, ela está dizendo que isso não pode ser mexido, não pode ser alterado, não pode ser modificado. É inviolável. Na realidade, o Supremo Tribunal ele não está exatamente violando a Constituição quando ele permite, quando eles decidem que governadores e prefeitos têm autonomia para poder esquecer, na verdade, esse texto constitucional. Porém, o Supremo Tribunal ele abre um precedente para que estados e municípios tenham autonomia para violar esse texto constitucional. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal ele não viola exatamente esse texto constitucional, mas ele, como guardião da Constituição, permite que alguém tenha autonomia para violar esse texto. Eu não queria muito entrar nessa seara do direito, que na realidade não é o meu objetivo, mas o que se sabe que foi uma decisão errada por parte do Supremo Tribunal Federal, isso sim, violando, permitindo que violem um texto constitucional onde é muito claro que diz que não pode ser violado. Porém, o que é que isso pode afetar na vida do cristão, daquela pessoa que gosta de estar na igreja, gosta de buscar Deus? A gente sabe que a igreja é um local importante para o povo de Deus, é um local importante para aquela pessoa que quer buscar uma palavra, uma mensagem, um louvor que toque o seu coração, uma mensagem que fale aquilo que o seu coração precisa se inspirar. Muito importante. Mas também não devemos esquecer que a igreja, o templo físico em si, para Deus é apenas um detalhe. E eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Então é importante, é bom estar na igreja? Sim, mas nunca esqueça que a igreja para Deus e também para você deve ser apenas mais um detalhe. Eu gostaria de ler um texto para você na Bíblia,
escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 18, e no versículo... no capítulo de número 16 e no versículo de número 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus ele diz a Pedro que a igreja que ele estava edificando, que na verdade não é essa igreja física, que o Supremo Tribunal Federal proibiu, ou seja, permitiu que municípios e estados proíbam o seu funcionamento. Essa igreja não é essa igreja que Jesus está falando. Jesus ele está falando da igreja interior, a igreja que habita no coração do ser humano. E contra essa igreja não tem Supremo Tribunal Federal, não tem governo federal, não tem governo estadual, governo municipal que possa contra essa igreja. Essa igreja, ela está dentro de mim, ela está dentro de você, e é a igreja do Senhor. E eu trago essa mensagem que Jesus Cristo disse a Pedro, trouxe para Pedro, aonde os portões do inferno não podem prevalecer diante dessa igreja. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele, os estados, municípios, seja quem quer que for, eles podem até proibir que os templos funcionem, que os templos, que as igrejas possam abrir as suas portas, que os membros possam cultuar, que o pastor possa dar o seu sermão, que os levitas possam trazer o seu louvor aos nossos corações. Eles podem até proibir, mas a igreja que está dentro de mim, dentro de você, ninguém tem como proibir. A gente sabe que nos tempos dos apóstolos, muitos deles foram mortos de forma cruel, covarde, simplesmente porque eram igreja do Senhor, se comportavam como igreja do Senhor. Eles tentavam proibir que essa igreja simplesmente falasse do Senhor, pregasse a palavra. Eles até calaram eles, mas não calaram eternamente, porque eu e você estamos aqui para poder falar dessa palavra, para poder falar desse Jesus que morreu, para que hoje nós tivéssemos liberdade de espírito. Não liberdade simplesmente para alguém chegar e disser que nós poderíamos ou não ir à casa do Senhor adorar. Você não pode ir à casa do Senhor adorar? Então, vamos fazer o que Jesus falou à mulher de Samaria? Vamos para o Evangelho de João. O Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 4, e no versículo 23, Jesus disse assim à mulher samaritana: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então Deus ele está procurando adoradores que não somente adorem a Ele dentro de um templo, numa igreja, em ambientes reunidos com outras pessoas. Não é simplesmente esse adorador que Deus está procurando. Deus está procurando aquele adorador que adora a Ele em espírito e em verdade, seja onde for, aonde quer que você estiver. E isso ninguém pode proibir que você faça. Ninguém, só você mesmo. Somente você pode proibir ou pode não se permitir que você seja um adorador a Deus. Simplesmente através do pecado, através de você dar lugar a outras coisas acima das coisas de Deus. Então, o Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado, a prefeitura, eles podem repelir, podem fechar os templos, podem fechar as igrejas, podem até dizer que não vai mais abrir nunca mais. Porém, dentro de mim, dentro de você, existe uma igreja. E essa igreja ninguém pode tirar, ninguém pode destruir, ninguém
ninguém pode calar essa igreja. E dentro dessa igreja tem que existir um adorador. E esse adorador ele tem que ser incondicional, independente de circunstância, independente de opressão, de oprimição, de proibição, de negação. Esse adorador ele tem que estar postos aonde for. Ele tem que existir dentro de nós. Esse adorador ele tem que estar vivo dentro de nós. Aonde quer que a gente estiver, seja no trabalho, seja em casa, seja no colégio, na faculdade, ainda que calado, tem que existir um adorador dentro de nós. E ninguém vai proibir que essa igreja que habita dentro de nós, ela cultue ao Senhor. Este culto, através desta igreja que somos nós, que sou eu e você, este culto ninguém proíbe, ninguém pode proibir de acontecer. E este adorador que está dentro de mim e dentro de você, ninguém, nada pode calar. Este adorador, as circunstâncias, os acontecimentos pode até abalar esse adorador. Sim, somos seres humanos, somos carnes, mas este adorador que está dentro de mim e dentro de você, ninguém pode calar. Não deixe esta igreja deixar de cultuar. Não permita que ninguém faça isso. E este adorador que está dentro desta igreja aqui, que sou eu e você, não deixe que nada venha calar. Eu peço que você guarde esta mensagem no seu coração, que você leve esta mensagem para o seu dia a dia e saiba que Deus, independente de atitude de homens,